Essa semana é uma semana especial, porque, como diz aqui o cartaz, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Está acontecendo iniciativas em todo o Brasil, em várias universidades e centros educacionais, para promover a ciência, promover a necessidade de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Muitas vezes nós pensamos que isso está muito longe de nós. Então essa introdução quer no primeiro lugar, Em primeiro lugar, aguçar a imaginação que o cientista está aqui. Como é que nasce o cientista? Como é que nasce essa pessoa atenta ou aberta à ciência? Porque o percurso que vamos fazer é um percurso que também exige essa capacidade de entender a complexidade das coisas e contemplar. Um cientista é uma pessoa que é encantada com o mundo, que é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Encantada com as coisas, que vai além daquilo que é dado. Porque parece que desconfia, que tem sempre mais a descobrir. E é esse o caminho que vamos fazer também no itinerário de visitas, Perceber como a gente vai se descobrindo e conhecendo o mundo quando a gente se deixa conduzir. Então a primeira pergunta é: o que é ciência? Então vamos fazer um exercício? Pega a pessoa do seu lado e pergunta a ela o que é que ela acha o que seja ciência. Eu não vou perguntar a vocês, eu só quero que vocês saibam o que o outro pensa sobre isso. Vamos lá. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, não sabe direito, existem alguns recursos que podemos usar. Uma se chama consultar um dicionário. Lá no dicionário tem os verbetes, que são os temas, e tem um sobre ciência. Então, quando a gente não sabe dizer com precisão alguma coisa, a gente pode recorrer a esse recurso. Um dos verbetes sobre o que é ciência diz o seguinte: ela é a reunião dos saberes organizados e obtidos por observação, pela pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos e fenômenos. Tem algumas palavras importantes na definição. São saberes. Então a ciência não é uma coisa unificada, é uma coisa dinâmica que reúne elementos diversos, que são obtidos pela pesquisa, por investigação, mas também são conseguidos por observação. E é um pouco o exercício que vamos fazer nesse itinerário, tá? Vamos avançar. Alguém pode ler para mim essa lâmina? Quando olhamos um objeto ou obra de arte, quando acordamos e tomamos o ônibus, em tudo que fazemos há muita ciência incorporada, há muito conhecimento aplicado. Pois é. A gente para pensar nisso. Quantos saberes eu movo para fazer qualquer coisa que eu faço no meu cotidiano? Até chegar na Unicino, quantos conhecimentos eu tive que mover para poder chegar aqui? A gente quantifica quanto de pasta eu coloco na escova todos os dias? Mas observe que a gente faz a mesma coisa e a gente faz quase a mesma quantidade. Se eu não sair de casa a tal horário, eu perco um ônibus, não vou chegar a tempo. Para atravessar a rua, eu tenho que olhar o semáforo, eu tenho que esperar. Quantos conhecimentos eu movo? Muitos, Então, a primeira coisa que temos que descobrir é o modo humano de existir exige que nós tenhamos ciência e técnica. Não se vive mais humanamente sem essas duas coisas. Não é possível passar um dia da nossa vida sem esses dois elementos. Porque desde que o ser humano saiu das cavernas, e se deixou não mais ser guiado pela natureza e construiu para si mesmo um modo de existir, pelo conhecimento, começamos uma aventura que nós nunca mais paramos. Desde que o homem primitivo conseguiu fazer o primeiro fogo, a angústia dele não era outra, senão não deixar o fogo apagar. Porque dá trabalho fazer outro. Nossa aventura, nosso percurso nos faz necessariamente responsáveis pelo conhecimento e pela técnica. Então, tudo que nós fazemos, até tomar um ônibus de manhã, tem muita ciência aplicada, conhecimento aplicado. Tá certo? Vamos avançar.
Então, nesse contexto, os cientistas, ou cada um de nós, né, são aqueles que são capazes de reconhecer os materiais, as formas, a força aplicada, o tempo gasto e a harmonia das formas, dos elementos, né? A ciência nos dá acesso a um novo mundo da técnica. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, né? Aí a gente quer fazer alguma coisa para comer, tomar. Aí eu vou na internet e encontro uma receita de bolo. Beleza. Vou no armário, tenho todos os ingredientes. Tenho até as forminhas com as medidas. Legal. Só que lendo a receita diz até o tempo, dá muitas informações, né? Mas tem um problema, lá não diz como é que liga o forno. E aí? Como é que eu faço o bolo? Para poder dar conta da receita, eu tenho que levar em consideração os conhecimentos prévios que eu tenho. Tá claro? Quanto mais conhecimentos e habilidades eu tiver, mais apto eu estou para tudo. Para o mercado, para as relações, para dar conta desse mundo que exige novidade. E a novidade muitas vezes não está de fora, está na maneira como eu faço. Tá certo? Por isso que o cientista, a pessoa que é capaz de dar esse salto, está aqui. Não é outro. É o modo humano mesmo de ser e viver que a gente está falando. Tá bom? Vocês é que vão trazer a novidade a tudo que temos. Se levar em consideração que existe um mundo novo que fomos inseridos, dos materiais, das formas, das cores, da força que a gente coloca. Então o cientista é aquele que percebe tudo isso e sistematiza, tá bom? Então aonde você quiser chegar com seus estudos, o que você quiser ser, precisa quantificar isso. Quanto tempo, recursos e iniciar esse itinerário, tudo. Sem planejamento, nada conseguimos. Vamos ler todos juntos. A ciência nos dá consciência de várias coisas que não percebemos. O tempo, o comprimento, a força aplicada, o peso, a profundidade. É um mundo novo de sentido que existe. Contemplação. Tudo que nós temos passa por esse horizonte. Essa carteira não existia antes dela ser feita. Aqui está cheio de cálculos. A professora poderia fazer uma prova de matemática só colocando uma carteira no meio da sala. Dizendo, peguem a trena em equipes, me dê todas as medidas e façam contas com todas as equações. Quanto de ferro foi comprado, que tipo de milímetro. Está cheio de técnica aplicada. Uma carteira dessa era a prova do final do ano. Agora o padre está ensinando loucura para o professor. Está cheio de técnica aplicada. Imagina se a gente chega na sala, vamos colocar as medidas dessa sala. Quanto tem de quadro, quanto tem de altura, largura, porta, não sei o quê. A gente passa pelas portas tantas vezes, mas nunca desconfiamos porque toda porta tem uma metragem. E qual é a metragem? Por que não é 2,5 metros, mas é tanto e tanto? O mundo humano foi pensado para nós. Nossa missão é se apropriar dele. Quem foi que inventou que uma lente na frente dos nossos olhos corrigia a nossa miopia? E aí, quando a gente fica mais esperto, a gente vai e coloca outra ainda, a lupa. 2 lentes. Como é que conseguimos isso? A gente pode passar na vida sem perceber nada disso. Como cantamos, né? Deixa a vida me levar, o Zeca Pagodinho. Ou a gente pode ser capaz de perceber essa diversidade de coisas, tempo que está implicado. Aí, quando a gente começa a desconfiar disso, a gente entrou no mundo da ciência. Aqui eu tenho uma pessoa hiper inteligente, preparada a fazer a leitura das realidades que estão ao nosso redor. Tá bom? E chamada a dar uma novidade. Aí entra todo o horizonte da inovação. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um itinerário a partir de um homem concreto, que é Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador dos jesuítas, e nas coleções que temos.
a coleção Memória Sacra e a coleção sobre a imigração. Nesse itinerário, há elementos diferentes. Eu quero que vocês se perguntem como essas coisas foram feitas. O que está implicado? Nós temos estatuária aqui, estátuas de santos, feitas pelos indígenas nas reduções. Como é que um indígena chegou naquele nível de complexidade? Através do conhecimento. Mas que conhecimentos ele foi introduzido? E isso não é de uma hora para outra. De uma experiência me dá competência para outra. A receita me dá várias informações, não é isso? De bolo? Mas ela não me dá a competência de ligar o forno. Se eu tenho essa competência, eu consigo dar conta da receita, aí eu vou fazer o bolo. Mas ligando o forno, eu posso fazer uma peixada. Um peixe ao forno vai me dando outras possibilidades. Sem algumas competências, a gente não consegue avançar. Todo conhecimento pressupõe na nossa capacidade de entender que nossa vida humana hoje é marcada pela ciência e pela técnica. E quem tem mais competências, mais habilidades, mais longe chega. Por isso que a gente está passando esse tempo na escola, para aprimorar isso. Para aprimorar, porque na ponta, onde está o Padre Clóvis, a equipe, eles são sacudidos todo dia, a dar conta de coisas que não sabem. Chega um edital novo, eles têm que ler porque mudou as leis. E eles não sabem, e têm que dar resposta à instituição onde eles representam. E aí? Só pode dar esse salto quem consegue juntar as competências necessárias. Mesma coisa o professor, todo dia. Tem dia que vocês não querem nada, o professor tem que se virar nos 30. Cada um de nós, constantemente desafiado. Então, o exercício aqui é entender no itinerário concreto de uma pessoa e nas coleções que temos, o que é que nós recebemos que nos facilitam, seja por herança da imigração, seja por causa da experiência que momentos diferentes da humanidade vão fazendo sobre alguns materiais. Nós temos peças ali altamente complexas, joias de metal trabalhado, com pedraria e porcelana. Como é que isso chegou na Europa no século XVI, XVII, XVIII, se a porcelana é da China? E como é que essa porcelana se organiza nessa peça? Isso que parece que a gente não percebe é muito complexo. Então, o exercício que eu convido a vocês a fazerem é contemplar. Primeiro, contemplar. Perceber o que está implicado em cada coisa que existe, em cada coisa que fazemos. Tá certo? Aqui é o salto. Então, a gente vai fazer uma experiência. Sejam curiosos, perguntem, porque a pergunta é o sinal da inteligência. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente já superou o mestre. Porque aquilo que ele já disse, eu já entendi. Mas eu quero saber como isso se aplica. Que é como a gente se encontra com a receita de bolo. Epa, não sei ligar o forno. Já superei a receita. Tá bom? A receita não me limitou, eu não parei no caminho. Legal? Tem uma passada sobre Santo Inácio, que época, que ano. O Juca vai fazer esse caminho. Santo Inácio nasceu no final do século XV e vai fazer todo o seu caminho no século XVI. E ele vai ser o fundador dos jesuítas. Então ele vai criar um sistema que articula conhecimento e fé, que permite fazer esse caminho, de entender que o mundo é o lugar do encontro e essas experiências que fazemos com as coisas nos capacitam para uma resposta criativa. Por isso que, dessa experiência dele, ele vai fazer um processo de conversão na universidade. Então, os jesuítas, a ordem que ele vai fundar, não se entende sem esse espaço do conhecimento. Então, a fé aqui não é inimiga da razão, pelo contrário, tá? Se nosso Deus é a verdade, todo conhecimento humano verdadeiramente genuíno dialoga com ele. Então, o estudo, o conhecimento não assustaria uma pessoa religiosa. Então, nesse caminho, o que a gente pede para vocês entenderem ou experimentarem é
como esses saberes que nós temos, que são feitos ou adquiridos pela pesquisa ou pela observação, se encontram me permitindo conhecer o mundo exterior e introjetá-lo fazendo uma experiência como conhecimento. Por isso que o modo humano de existir vai ser sempre marcado pela técnica e pelo conhecimento, pela ciência. Não tem mais volta. Curioso isso? Vocês todos são os cientistas. Não tem outro. Então, talvez nesse itinerário vai ficando claro as habilidades que eu tenho, porque cada um de vocês captam algumas coisas diferentes. Por causa dos gostos, das vivências, dos valores que acompanham cada um. Então isso é muito importante, tá bom?